Pessoal, o vídeo já vai começar, mas antes eu gostaria de lembrá-los mais uma vez de que as inscrições para o nosso curso de mitologia Ecos Eternos já estão abertas e estão abertas por tempo limitado, tá? Agora faltam apenas 10 dias para você efetuar a sua inscrição. Você já deu um pulinho lá no nosso site tatianafeltrin.com.br? Lá você vai encontrar todas as informações a respeito do curso. Pode ser que a sua dúvida já tenha sido respondida lá também. Lembre-se de que este é um curso para todo mundo, tanto para você aí que não sabe nada a respeito de mitologia, quanto para você que já conhece alguma coisa ou já conhece e gosta bastante, enfim, está sempre pesquisando a respeito, complementando as suas leituras com essa pesquisinha, né, a respeito dos mitos que são mencionados. E quem acompanha o TLT sabe que mitologia está em todo lugar, né? Em praticamente 80% dos livros que você lê tem uma mençãozinha mitológica ali no meio. Então, uma das ideias deste curso é que você não perca mais nenhuma dessas referências. Mas as histórias são maravilhosas, gente. Eu tenho certeza de que vocês vão gostar muito. Nós vamos tentar seguir uma linha do tempo proposta pelos grandes autores da antiguidade, também como, por exemplo, o Hesíodo. Então, quando ele começa a falar sobre mitologia, ele vai lá para o início de todas as coisas. Nós vamos passar, então, pela cosmogonia, pela teogonia, pela titanomaquia. E se você não sabe do que eu estou falando, ótimo! Você vai aprender tudo isso logo nas primeiras aulas do curso, que já estão liberadas para vocês, hein? A partir do momento em que você efetua a sua inscrição, você já vai ter acesso imediato aos 2 primeiros módulos. Depois disso, quinzenalmente, novas videoaulas serão disponibilizadas para vocês. Nós vamos começar do início de tudo. Nós vamos passar pela cosmogonia, que é ali a criação do universo de todas as coisas dentro da mitologia grega. Depois a gente vai para a teogonia e vamos ver aí como é que os deuses foram surgindo. Nós vamos acompanhar de forma bem detalhada cada uma das histórias dos grandes deuses, de Zeus, Hera, Afrodite. Vamos passar pelos semideuses, pelos grandes heróis da mitologia também. Nós vamos acompanhar também os grandes ciclos das histórias da mitologia grega, como, por exemplo, a história completa da Guerra de Troia. Nós vamos passar pelo teatro grego e vamos acompanhar as histórias das grandes peças de teatro, né? Tanto das tragédias como as demais peças. Nós teremos também uma leitura conjunta ao ano e agora, no comecinho de 2025, nós já vamos dar início aí à nossa leitura conjunta da Ilíada. E como serão no mínimo 3 anos de curso, tá, pessoal? No mínimo. Pode ser que isso aí extrapole muito, tá? Mas enfim. No primeiro ano nós leremos Ilíada, no segundo Odisseia e no terceiro a Eneida. O curso tem a duração de 3 anos, mas o pagamento é um só. O valor que você vai encontrar aqui no nosso site, tatianafeltrin.com.br, pode ser parcelado da melhor forma possível para vocês e é o único pagamento que vocês vão fazer. Se você pegar este valor e dividir ali, ó, por 3 anos, você vai ver que você vai pagar menos de R$ 1, gente. É menos de um cafezinho, tá? Por dia. Muito menos, aliás, depende do lugar onde você toma seu cafezinho, não é bem? E lembre-se de que o conhecimento que nós vamos construir ao longo desses próximos 3 anos, e quem sabe 4, 5, 6, enfim, não sabemos, não é mesmo? Será um conhecimento que vai agregar muito, não só às suas leituras, pessoal. Lembrem-se de que mitologia está em todo lugar. Está nos filmes que você assiste, nos quadrinhos que você lê, nas músicas que você ouve, nas expressões que você usa também na sua fala. Muitas vezes a gente não se dá conta disso, hein? Então, tudo isso será abordado no nosso curso de mitologia, que começa pela mitologia grega, que vai nos levar aí um bom tempo, tá? Gente, mitologia grega é um caminho sem volta e é um poço sem fundo. Vamos ver aí quanto tempo nós vamos levar para estudar apenas esta mitologia. Eu chuto que nós vamos usar pelo menos boa parte dos próximos 3 anos, ou talvez a gente passe disso, viu? Mas depois, nós ainda vamos passar pela mitologia egípcia, celta, nórdica. Este é um curso vivo, pessoal. Ele vai estar expandindo o tempo todo e você vai fazer a sua inscrição hoje ainda, não é mesmo? Não perca essa oportunidade. Nós estamos esperando por vocês. Já temos diversos alunos interagindo também nas nossas comunidades no Telegram e no Instagram também. Ou seja, você também poderá interagir aí com outros alunos tão interessados quanto você. Então não percam a oportunidade, pessoal. Acessem o site, façam a inscrição de vocês. O link estará na descrição deste vídeo e no comentário fixo também. Será muito bom ter você com a gente. E é isso então. A gente te espera lá, hein? Agora sim, vamos ao vídeo. Ficando cada vez mais pesado isso aqui, hein?
Olá, bom, hoje então a gente vai conversar sobre os quadrinhos e mangás lidos ao longo do mês de setembro de 2024. Como de costume, vamos começar pelos mangás, depois dos quadrinhos. Tem Conan também. Eu li um texto teórico do Robert E. Howard sobre a era iboriana. Vamos conversar brevemente, de verdade, sobre esse texto também. E na sequência, filmes e séries, e eu já lhes aviso que este mês foi meio caótico por aqui. Uma correria danada, viu? Vimos poucas coisas, mas enfim, foi o que deu para fazer, não é mesmo? Então vamos começar, gente, por esta coisa maravilhosa, espetacular, este monumento que eu terminei de ler agora. Terminei ontem, aliás. Fiquei extremamente impactada por isso aqui, pessoal. Que mangá maravilhoso é este? Eu li então os 2 últimos volumes que me faltavam do Lobo Solitário. Encerrei esta saga. E meus amigos, que mangá perfeito! Uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Eu comecei a leitura do Lobo Solitário em agosto de 2022. São 28 volumes. Em alguns meses eu consegui ler 2 volumes, mas na maioria das vezes eu li apenas um por mês. Então eu comecei em agosto de 22, terminei agora em setembro de 24, né? Ou seja, 2 anos e um mês. Não me arrependo em nada a respeito da minha lentidão. Eu acho que este mangá aqui me acompanhou durante um período muito importante da minha vida, gente. Eu nunca vou esquecer disso aqui. Este mangá me acompanhou durante todo o ano de 2023, que foi um ano de virada na minha vida. Depois ele me acompanhou também durante toda a gestação do Zé. E agora que o Zé tem 2 meses e meio, eu completei este mangá. Gente, sério. Fosse só o momento, né, em que este mangá me acompanhou, ele já seria muito importante pra mim. Mas, gente, isso aqui é um espetáculo. Mas não tem um volume ruim, não tem um volume que você fala, nossa, que encheção de linguiça. E o final deste mangá, gente, sério, nada te prepara pro final do Lobo Solitário. Você já vinha acompanhando aqui o mangá, você já comprou o volume 28, você já viu a imagem da capa, né? Você tem sempre 2 imagens aqui. Mas você já tinha aqui o Retsudo segurando o Daigoro no último volume, você já sabia algo muito errado no final deste mangá. Então, assim, a ideia que eu fazia a respeito desta capa não é condizente com aquilo que aconteceu. Eu acho que isso aconteceu com todo mundo que leu o Lobo Solitário, né? Mas então, gente, eu passei uma certa vergonha até aqui, tá? Com o final deste mangá. Eu não simplesmente lavei meus olhos de dentro pra fora, como eu digo aqui pra vocês. Porque sim, eu sou da geração que cresceu assistindo Chaves, tá? Mas então, não foi só isso, gente. Não foi simplesmente isso. Eu chorei copiosamente. Eu chorei de soluçar. Que final, meus amigos. E assim, Tatiana tá exagerando. É bom, mas nem tanto. É bom, mas nem tanto? O que você anda lendo aí de tão maravilhoso? Pode colocar essa lista aí pra gente. O que é melhor, melhor, assim, ali em cima, com relação ao Lobo Solitário, meu irmão. Agora, se você nunca leu o Lobo Solitário, não dá pra comparar nada com isso aqui. Você precisa ter lido. Vamos combinar, então. Eu vou poupá-los da sinopse de Lobo Solitário, afinal de contas, foram 2 anos e um mês falando sobre este mangá aqui nos vídeos de quadrinhos e mangás. Vocês já sabem que essa história vai tratar do executor oficial do shogunato, que vai ser traído, vai ser perseguido, vai ter sua família morta, ele precisa de vingança, ele vai, junto com seu filhinho, que no começo do mangá tem 3 anos, né? Você encerra o mangá com o menino 1 ano mais velho. Ele treina este menino e você entende o que foi que ele fez ali no final. Na verdade, ao longo dos últimos volumes, você já entende o que foi que ele fez com esse menino. Ele ensinou o menino a se virar e o menino só tem 4 anos de idade, gente. Mas os dois vão seguir esse caminho de vingança, é uma vingança correta. Você tá vendo que aquilo ali precisa ser feito. É uma questão de honra. Então, tudo que é passado pelo lobo solitário para o garoto são ensinamentos muito fortes. Gente, é um negócio absurdo de lindo isso aqui. Tá todo mundo contra eles. Aqui no volume 27 tem um negócio impressionante também. Todos os Kusa, né? A última força a favor ali dos Yagyu. É dito aqui que são mais de 100 homens. E são, gente, eles são assim, hiper treinados. Todos eles vão atrás de Itogami e ele mata um por um. De modo que agora acabou mesmo. Só resta o Retsudo. E aí você tem, gente, no volume 28 tem umas cenas muito impressionantes. Você tem todos os clãs principais ali, ó, indo até o local onde este último duelo aí está acontecendo. E assim,
Todo mundo sabia que aquilo ali estava acontecendo, e em respeito a eles, e também para evitar ali algum tipo de conflito entre esses clãs ali, porque acreditava-se que cada um desses clãs aí tinha aí o seu favorito, então a depender do resultado daquele duelo, outros tipos de conflitos sangrentos poderiam vir a acontecer ali também. Então, eles se abstêm, mas todo mundo sabe o que está acontecendo. É um silêncio na vila, assim, eles querem tentar ouvir aquilo que está acontecendo, já que eles não podem estar lá. E tem um momento que eles fazem, não, um chefe de clã fala, eu vou e acabou. De repente tá todo mundo lá, de forma respeitosa, só assistindo o que tá acontecendo. E, gente, é um negócio impressionante. Você tem todo aquele último discurso do Itogami pro menino ali, que é bonito pra caramba, aquilo sobre as almas serem eternas, o rio que desemboca no mar, e aí... Olha só, eu vou ler isso aqui pra vocês. É bonito demais, gente, ó. O rio desemboca no mar e torna-se onda. Ele está explicando para o filho, olha só, eu vou morrer, mas você continua. Então, olha lá. Ondas grandes e pequenas, elas vêm e vão, muitas e muitas vezes, sem cessar. Ela partirá ondulando pela correnteza e vai desembocar na margem do além-vida, a fim de reencarnar. A vida dos seres humanos é como a onda. Eles nascem, vivem, morrem, nascem novamente. Em breve o corpo de seu pai se tornará apenas um mudo cadáver, mas a alma que há em mim é como a onda, jamais deixará de existir. Meu corpo pode padecer, mas minha alma é indestrutível, assim como a sua. Nossas almas são eternas e jamais serão destruídas pelo tempo. Não se abale caso veja o corpo de seu pai ao chão. Não recue, mesmo que minha pele se rasgue ou meu sangue jorre. Não tema ao ver meus olhos cerrados ou minha boca calada. Na próxima encarnação, eu continuarei a ser o seu pai, e na que vier depois dessa, você ainda será o meu filho. Estaremos unidos por toda a eternidade, como pai e filho. E, gente, ele diz isso mais para metade aqui do volume pro menino, e no final o menino se lembra, quando ele vê o pai caído, ele se lembra disso. Olha lá, ó, daqui a pouco eu vou lavar os olhos dele pra fora de novo. E, gente, ao mesmo tempo que eu quero comentar o final do mangá com vocês, eu quero muito que vocês leiam e não liguem pra spoiler. Então, o que que é o grande spoiler? É a explicação aqui para esta imagem. Porque, gente, sério, quando eu comprei isso aqui, já faz mais de um ano, acho, eu pensava assim, danou-se, é o Ritsudo que vai cuidar do Daigoro depois da morte do Lobo Solitário. Mas não, gente. Isso aqui, ó, lá o spoiler, né? Isso aqui é um abraço depois do menino ter vingado a morte do pai. Cara, isso aqui é bonito demais. Antes disso, né, quando ele tá lutando ainda com os Kusa, ele nota que mexeram na espada dele, né? Então tem um cara que é um fiador, né, que vai lá, vou afiar aqui essas espadas aqui pra hora da luta, não sei o que lá, mas ele dá uma mexida na espada do Itogami. E o Ito não se dá conta. Então, conforme ele tá lutando ali, a arma vai quebrando. Chega uma hora que ele só tem um cotoco. E é com este cotoco que ele vai lutar. É um negócio impressionante. Mas então, de volta ao abraço final, o que que acontece? Ele fere o Retsudo e o Retsudo pega o menino e abraça. E, gente, que cena bonita. A última coisa que ele diz antes de morrer, e assim, a última cena do mangá é só ele abraçando o menino. A gente não vê o Retsudo caindo. Isso tem muito a ver com o personagem mesmo. Esse é um personagem que vai se modificando. Ele é o grande vilão ali ao longo do mangá inteiro, praticamente. Mas nos últimos, sei lá, 5, 6 volumes, principalmente, a gente muda o nosso olhar por cima do Retsudo. Ele vai se transformando. A ponto da gente começar a achar que ele tem tanta honra quanto o Itogami. Os melhores volumes são os dos dois juntos. É tudo maravilhoso, mas esses momentos em que eles estão juntos é um negócio. Bom, enfim. Eles estão ali naquele abraço, e pelo menos na edição em português, você tem o Retsudo falando o seguinte pro menino: meu netinho. Cara, isso aqui quebra as pernas de qualquer um, não tem jeito. E aí, quando você entende que não necessariamente Retsudo era pai do Itogami, mas ele se sentia. De modo que ele acabou de matar um filho, e agora ele tá ali com o neto em seus braços. E o neto acabou de matá-lo. Gente, sério. Que negócio bonito. Pelo amor de... Olha, sério, você gosta de mangá e nunca leu Lobo Solitário? Isso é um desperdício de vida. Você precisa ler isso aqui. O duro de ler Lobo Solitário é aquela certeza de que nada do que você venha a ler depois disso aqui será tão maravilhoso.
Eu já decidi, eu vou dar início aí ao Vagabond, mas além de eu saber que não vai ser tão maravilhoso quanto o Lobo Solitário, eu sei também que não tem final. Que coisa irritante, não? E não é que não tenha final porque o mangaka faleceu, como é o caso de Berserk, por exemplo. Não. Não tem final porque o cara simplesmente se recusa, não é isso? Eu nunca vou entender essas pessoas, gente. Esse cara aí, o George Martin, o cara da Sombra do Vento, ó. Sombra do Vento, não, Nome do Vento. Eu sempre confundo os dois livros, gente. Gente, sério, isso daqui é muito, muito, muito maravilhoso. Os 3 últimos volumes. Pegue os 3 últimos volumes para ler um atrás do outro. Eu não consegui fazer isso no mês passado, mas pelo menos eu consegui ler os 2 últimos volumes agora, mesmo porque eu tinha falado para vocês, né? Outubro é o mês do horror aqui no canal. Só leremos horror, mistério e morte. E em novembro eu terminaria, se eu continuasse nessa toada aqui de um mangá por mês. Um volume por mês, aliás. Então, eu não vou aguentar esperar até novembro, né? Mas então, você aí que vai empreender essa leitura aqui por indicação veemente, olha só, leia Lobo Solitário. Então, leia os 3 últimos volumes um atrás do outro. Gente, a partir do momento em que Itogami veste a roupa de samurai, sério, isso aqui é maravilhoso demais. Que coisa bonita. Vocês precisam ler isso aqui. Ah, mas não tem os primeiros volumes para comprar. Gente, existe Scan por aí, existem esses aplicativos aí de mangás também. Quem quer ler Lobo Solitário, vai ler Lobo Solitário, tá? Muito bem. Agora vamos a Conan. Eu já tinha quase terminado aqui este volume 1. Faltavam os extras, né? Então, este mês eu li aquele texto teórico que eu havia comentado com vocês, né? Os Anais da Era Iboriana. O que é isso aqui? Gente, eu não vou fazer um resumo deste texto aqui para vocês, porque é muito detalhezinho e é muito interessante. Então, assim, minha grande recomendação para vocês, olha só, você aí que nunca leu Conan na vida, depois que eu li esse texto aqui, eu fiquei pensando, cara, eu devia ter lido isso aqui antes de qualquer coisa. O que o Howard faz aqui? Ele delimita o seu universo. E o seu universo não é uma coisa assim criada do nada, né? Ele não inventou aquele mundo em que Conan transita. Não. É mais ou menos o nosso mundo, é mais ou menos a nossa linha temporal ali do início de tudo. E você tem ali as origens de todos aqueles povos que são retratados aqui. Então, essa era iboriana é uma era muito anterior a eras que, sei lá, os historiadores do nosso mundo compreendem, né? A história começa bem antes ali da queda de Atlântida e da Lemúria também, então. E aí você tem alguns cataclismos que aconteceram, a Terra em si foi se modificando, a geografia foi se modificando. Você vai lendo sobre tudo isso aqui. E você vai lendo sobre os povos que vão se formando, as batalhas que vão acontecendo, quem vai se sobrepor a quem ali. Gente, é isso. Mas o curioso é que você vai vendo que enquanto ele está criando esta ficção, ele está falando de povos, né, que você já ouviu falar. Chega um momento ali nessa linha do tempo que ele vai tratando que ele vai falar de países que existem no nosso mundo, obviamente, né, como eu falei para vocês. Ele não cria nada do zero. Então ele vai falar dos países do norte, vai falar dos países africanos também, ele vai falar de Egito, vai falar dos celtas, vai falar dos nórdicos. E o que ele está mostrando aqui para a gente é exatamente a formação desses povos e a delimitação desses territórios a partir dessas grandes batalhas que vão acontecendo. É um negócio muito interessante. Você também vai ler sobre os deuses que eles adoravam. Então você tem lá o Mitra, por exemplo. Ó. Você vai ler sobre a Aquilônia, sobre Zíngara, sobre os Pictos, né? Eles são aqui um povo bem importante. Aqui nas lendas arturianas você lê bastante sobre os Pictos também. Tem algumas figuras de destaque também, como o sacerdote Aros, que vai viver entre os Pictos, vai ensinar várias coisas para eles também, ó. Aros era um indivíduo prático, viveu entre os Pictos e fez tudo o que um homem inteligente faria para auxiliar um ser humano, mesmo este vestindo roupas de pele de felinos e usando um colar de dentes humanos. Como todos os sacerdotes de Mitra, era instruído. Descobriu que havia vastos depósitos de ferro nas colinas Pictas e ensinou aos nativos a minerar, fundir e criar ferramentas. Mais para frente, esse Aros também vai perecer aí durante uma batalha. Então, assim, é muito interessante. Mas é muita informação. Então, esse aqui é aquele tipo de texto que eu gostaria de ter lido antes, né, de ter começado aqui as histórias do Conan, para ter uma ideia a respeito não só da genialidade do autor, né, mas também para ver como foi que ele delimitou ali a sua, como é que vamos dizer, o ambiente em que suas histórias vão acontecer.
isso é muito interessante. É dito aqui num prefácio que o Howard, ao fazer isso, está poupando trabalho, na verdade. Então, ele se poupa de precisar explicar o mundo em cada uma de suas histórias. Não, eu já tenho esse texto aqui, com cara de texto de não ficção, né? Então, quem tiver interesse em saber como é que funciona o mundo, os deuses, os povos, etc., vá lá, né? Como é que foi a evolução, como é que chegamos ao estado de coisas nessas histórias que eu estou contando. Vá lá, recorra a este texto. Então, é interessante. Toda a forma como a obra deste autor foi criada ao redor de Conan e os demais personagens que eu ainda não conheço, tipo o Rei Cru, não, uma hora eu chego lá, né, gente? Vamos aos poucos, ninguém está com pressa, não é mesmo? Eu levei 2 anos para ler Lobo Solitário. Quanto tempo vocês acham que eu vou levar para ler todas as histórias do Howard, né? Mas tá, então, este volume aqui especificamente, eu estou encerrando. Depois deste texto aqui da Eri Boreana, tem também o Deus da Urna, que eu já comentei com vocês. Então, eu não vou me repetir, eu vou deixar aqui para vocês o link para o vídeo em que eu faço o comentário a respeito deste conto, que é sensacional também. Então é isso, pessoal. Encerramos o volume 1 de Conan o Bárbaro, que sai pela Pipoca Nanquim. Como eu já disse para vocês anteriormente, esta edição aqui em capa dura, com essa capinha aqui em plástico e tudo mais, vocês não encontram mais com tanta facilidade. Busquem sebos caso você queira realmente esta edição, que é belíssima. Agora, se você não se importa com a apresentação, eles relançaram todos esses livros contendo os contos de Conan em um box. O link que eu vou deixar na descrição do vídeo é para este box. Lembre-se de que ao adquirir quaisquer itens a partir dos links que eu deixo para vocês na descrição de qualquer vídeo, você está ajudando o canal. Então já deixo aquele meu agradecimento de sempre. Então tá, encerramos volume 1 de Conan o Bárbaro. E estamos aqui no iniciozinho ainda do Omnibus, né? Outro dia me perguntaram a pronúncia. Gente, fecha a boca no M, e depois já bate a língua no céu da boca no N. Omnibus, tá? Então, aqui nós temos a morte e o retorno do Superman. No último vídeo eu já mostrei aqui pra vocês, mostrei aberto em cima da mesa também, gente. Isso aqui é muito bonito. Que edição bonitaça, né? Este volume aqui, inclusive, fica ali em cima do meu aparador. É que não dá pra vocês verem ali, mas ele fica no outro cantinho aqui, ó, perto da porta. Tão bonito que é, faz parte da decoração aqui no meu escritório. Mas então, isso aqui foi um presente do mozão. Ele já me explicou quem é o lobo, né? Teve um dia que ele estava folheando isso aqui e passou, né, por uma história que tinha o lobo e me falou: ah, olha só, tem o lobo aqui. E eu perguntei: que lobo? Ele ficou indignadíssimo porque eu não conhecia o lobo. E aí o que acontece, né? Bom, ele me deu um volume especial com histórias do lobo. Em breve eu devo ler e comentar aqui com vocês também. Mas eu cheguei, gente, eu estou lendo, né, no mesmo esquema Sandman, eu estou lendo uma história contida aqui neste Omnibus por mês. Então nós começamos no mês passado. Este mês eu li uma história que contém ali o pessoal da Liga da Justiça. Então, o Doomsday, né, o Apocalipse, escapou no primeiro volume aqui deste encadernadão. E aqui nós temos, né, enquanto o Superman dá uma entrevista para uma televisão, você tem aqui, para um canal de televisão, aliás, você tem aqui a Liga da Justiça tentando deter o Doomsday. E falhando miseravelmente. Toda a Liga da Justiça não consegue parar o Apocalipse, né? Que ainda nem tem esse nome. Na verdade, no finalzinho desta segunda história aqui, é que nós vamos ter aí um indicativo de que o nome dele será o Apocalipse, né? Você tem ali, ó, depois que o Superman sai ali daquela entrevista, porque afinal de contas começam a chegar notícias da destruição que está acontecendo lá fora, né? O pessoal da Liga da Justiça tentando parar esse cara e não conseguindo. E aí o Superman precisa ir até lá, né? Quando ele chega, tem um cara da Liga da Justiça que eu não sei quem é, porque a gente trabalha assim por aqui, a gente vai descobrindo on the go. Esse cara de amarelo aqui, ó, vocês souberem. Então, este cara vai virar pro Superman no final, na última página, hein, ó, e vai dizer o seguinte: problema é pouco, Superman. Tô dizendo que neste momento é como se o apocalipse tivesse chegado. Então pronto, esta será a alcunha deste vilãozão aqui que está aparecendo nessas histórias. E a entrevista que ele está dando ali, existem alguns jovens fazendo umas perguntas assim para ele: ah, qual é a pior parte do seu trabalho? Você não é contra a violência? Esse tipo de coisa, né? Ele tá ali tranquilão dando essa entrevista e o bicho tá pegando lá fora. Você tem alguns membros da Liga Extraordinária, é isso mesmo? Não, gente, Liga da Justiça. Então, extraordinário é outra coisa, Tatiana. Então,
Você tem alguns membros perecendo nessa batalha. E você tem toda uma discussão aqui também, ó, porque, de novo, eu tô lendo essas histórias em média res, né? Eu já cheguei no meio da ação. Então, não, eu não sei quem é lobo, e não, eu não sei o que era Lanterna Verde, né? Tive de recorrer ao mozão que me explicou, né? Então, existe um Lanterna Verde aqui que tinha sido expulso. E, né, o Superman está sendo questionado a respeito disso, né? Estão perguntando, cadê o fulano, né? O Guy Gardner. Parece que eles tiveram um entreveiro, né? A entrevistadora vai perguntar isso aqui, ó. Você e Guy Gardner trocaram sopapos há poucas semanas, né? Será que pode nos falar a respeito? E aí a resposta dele, né? Gardner e eu somos colegas em itálico, hein? Embora nossa relação tenha andado um tanto ríspida. E esse cara foi expulso, então, da Liga, né, da Tropa Lanterna Verde. Que eu não sabia o que era, né? Como eu falei pra vocês, o mozão me explicou. Então tá. Então, só pra você ver. Se você é uma pessoa zerada na vida, né, em relação ao Superman, você pega uma história dessa, você precisa recorrer aos universitários. Não tem jeito. Mas tá dando. Mas estamos indo. Tá, tá bem interessante. Achei bacana aqui essa delimitação aqui no final. Você tem nomenclatura, né, para esta criatura, né, que vai surgindo aqui ao longo desta história. E no final você tem esse cara de amarelo dizendo: oh, parece que o apocalipse chegou. Well, e chegou mesmo, né? Então é isso. No mês que vem eu vou passar para a terceira história deste encadernadão que se chama Superman Doomsday, certo? Tem fitilho, gente. Esta edição é muito bonita mesmo. Quando eu fiz o link para aquele vídeo do mês passado, isso aqui estava custando em torno de R$ 600. Depois caiu para 400 e pouco. Olha o tamanho, gente. Então, você aí que é fã de Superman e ainda não adquiriu este volumão aqui, ó, fique de olho nos preços, ele dá uma oscilada, de repente cabe no seu bolso aí, ó, seja feliz, porque isso aqui é maravilhoso, tá? Pois muito bem, neste mesmo esquema, uma história por mês, vocês sabem, né, já faz um tempinho aí que nós estamos lendo Sandman, do Neil Gaiman. Única coisa do Neil Gaiman que vale a pena ler. Não, eu não vou ler Coraline, tá? Para de me perguntar isso. Eu não tenho vontade de ler Coraline, não sei quando eu vou ter essa vontade, vai surgir um dia. Por enquanto, ó, tô com bastante coisa para ler aqui. O mozão me deu um box do Tintin também esse mês. Quero muito começar. Bom, enfim. Eu quero muito começar a ler tudo que tem aqui em casa e eu ainda não comecei, entendam. Eu deveria ser uma pessoa ansiosa, não deveria? Mas nem sou. Que bom. Então tá, ainda estamos no primeiro volume do Absolute Sandman. Essa minha edição aqui é muito antiga, gente. Eu não sei como é que tá para encontrar esta edição aqui com essa capa que imita couro, com esse box bonitaço aqui. É uma edição gringa, tá? A edição brasileira é uma edição simples, em capa dura, mas ainda assim simples em relação à edição gringa, tá? Você não tem aqui essa frescurinha da capa em couro, fitilho e tudo mais, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque colecionador pira, né, quando a gente mostra essas coisas. Isso aqui você vai precisar dar uma boa procurada aí na gringa, tá? E hoje em dia, para importar qualquer coisa, bom. Enfim, a história que nós lemos este mês é uma continuação direta da história anterior, que foi aquela história pesadaça chamada 24 Hour Diner, né? Aliás, eu ia falar dinner. Então vejam lá o vídeo do mês passado para vocês saberem direitinho do que se trata esta história. É muito pesada de verdade. Aqui o que nós temos são desdobramentos, porque no final daquela história, que se passa dentro de um diner americano, aquela mistura de restaurante com lanchonete, né? É um tipo de ambiente mais popular mesmo, né? Então, nós temos o vilão lá, o Dr. D. Ele roubou um amuleto do Sandman, um dos objetos de Sandman. Desde que Sandman conseguiu se libertar, ele está recuperando os objetos dele. Falta pegar este amuleto. É um rubi? Entendo tudo de pedras preciosas. Bom, existe essa pedra preciosa em um colar. E esta pedra preciosa controla os sonhos das pessoas. De novo, estes são objetos do Sandman. Mas você tem aí esse Dr. D pegando este objeto e usando do jeito maluco dele. O que ele vai fazer? Ele vai usar para enlouquecer as pessoas por meio de seus sonhos. Então, assim, ele vai fazendo, né, umas manipulações ali daquelas pessoas. E, assim, é um negócio absurdo. Né? Isso aconteceu na história que nós lemos no mês passado. Este mês, né, a história começou, então,
com um narrador pedindo para que a gente prestasse atenção nos sons, né? Então, os sons das pessoas chorando de desespero, esse tipo de coisa que está acontecendo ao redor ali daquela cidade. Ou do mundo, mais precisamente, né? Então, assim, a violência está correndo solta, coisas absurdas estão acontecendo e você, né, precisa prestar atenção a estes sons. É isso que está sendo proposto aqui no início. O título dessa história é Sound and Fury, né? Som e Fúria. Como aquele livro do Faulkner, que na verdade vem de uma frase de Shakespeare, né? De uma peça de Shakespeare. As referências dentro de Sandman são muito... A forma como Neil Gaiman utiliza essas referências são muito interessantes. Esta aqui não vai ser a única vez que Shakespeare... Aliás, Shakespeare vai aparecer em Sandman, né? Então, mas como eu ia dizendo, no final de tudo, toda aquela loucura que ele faz com as pessoas que estão naquele diner, chega o Sandman. Então, a cena final da última historinha é o Sandman chegando. E assim, a gente sabe que não vai acabar bem, né? Ele precisa dos seus objetos de volta, então a gente sabe que ele vai pegar de volta este rubi aí, esta pedra preciosa, no matter, não importa como. Então, primeiro eles vão conversar, né? O Sandman tá tentando ali apelar para a praticidade do Dr. Dee aqui. A conversa é muito boa. Gente, essa história é muito boa mesmo. Temos um pequeno detalhe aqui. Dentro desta pedra preciosa existe um pouco da alma do Sandman. Na verdade, isso meio que acontece com todos esses objetos que ele está recuperando. Mas quando ele diz isso pro Dr. Dee, você tem esse cara dizendo assim, então vou destruir, né, esta pedra e de certa forma vou destruir você também e vou, na verdade, ter um certo domínio sobre você. É isso que ele pensa que vai acontecer. Então ele destrói, né, ele quebra esta pedra preciosa. Só que quando isso acontece, o feitiço vai virar contra o feiticeiro e ele vai entrar em um sono em que ele é César. Em um sonho, aliás. E o sonho começa maravilhoso, mas aos poucos ele vai se dando conta de que aquilo está se tornando um pesadelo. Porque ele é uma pessoa perturbada. Imagine os sonhos de uma pessoa perturbada. Então ele acha que ele destruiu o Sandman destruindo aquela pedra, mas na verdade o que aconteceu foi que ele entrou neste sonho aí, neste pesadelo, na verdade. Ao sair deste pesadelo, nós temos o Sandman, aliás, dentro do pesadelo mesmo, tá lá o Sandman, né, segurando o Dr. Dee ali na palma da mão. Ou seja, né, ele não conseguiu destruir Sandman de jeito nenhum, mesmo porque não dá para matar um imortal, vamos combinar. Ele não se deu conta disso. E no finalzinho, nós temos então o Dr. Dee sendo levado novamente para a cadeia. Na verdade, ele vai para o hospício, né, para Arkham, e os sonhos daquelas pessoas manipuladas por ele voltam a ficar normais. Gente, Sandman, maravilhoso. Eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro se ainda tem mais algum objeto que ele precisa recuperar. A saber, não é mesmo? Na próxima história, salvo engano, nós temos aí a participação da Morte já, uma das irmãs aí do Sandman. Então é isso, só para vocês terem uma ideia, ó, nós não chegamos nem na metade do primeiro volume, porque, né, o nosso lema aqui neste canal é nós não temos pressa, certo? Então tá, pessoal, esses foram os quadrinhos e mangás lidos ao longo do mês de setembro. Agora eu vou comentar com vocês brevemente, de verdade, né, o que a gente conseguiu assistir aqui ao longo deste mês. Então, nós começamos o mês terminando Band of Brothers, e eu nem vou me estender aqui com vocês, pessoal, porque tem um vídeo separado só sobre Band of Brothers aqui no TLT. Eu vou deixar o link para este vídeo, então. Eu comentei com vocês o livro que deu origem à série. E o livro, apesar de trazer ali muitas informações, né, a mais do que a série, como sempre acontece, e nem tanto, viu? Existem alguns episódios dentro da série que são muito mais complexos do que aquilo que é colocado dentro do livro. Então, é um bom, o combo livro mais série é uma excelente pedida. Um vai complementar ao outro. Vejam lá o vídeo para entender direitinho do que eu estou falando. Então, assim, é uma série maravilhosa. Na minha opinião, é a melhor série de todos os tempos. É aquele tipo de série que, para mim, pelo menos... é claro, né? Opinião, cada um tem a sua, aquela coisa toda, gente. Mas, para mim, pelo menos, eu posso assistir Band of Brothers em loop infinito. Porque eu acho aquele tão perfeito. Eu gosto tanto daqueles personagens. Eu até comprei pro mozão aqui este mês o livro de memórias do Major Winters, que é um dos melhores personagens daquela... Aliás, ele é o melhor personagem. Mas você tem outras figuras ali no meio também. Bom, falei sobre tudo isso naquele vídeo, então vejam lá. O livro também é muito bom, viu, pessoal? Então tá, além desta série, este mês eu assisti ao primeiro episódio do Homem do Castelo Alto.
Foi o livro ganhador do Você Escolhe deste mês. O vídeo já está aqui no canal também, mas assim, gente, eu não dei continuidade à série. Eu assisti ao primeiro episódio para, né, ter uma ideia ali do que seria aquele livro, porque era um livro que eu ia pegar sem saber absolutamente nada. Eu sei que essa série fez bastante sucesso um tempo atrás, quando foi lançada, mas acho que até já foi cancelada há muito tempo. Bom, enfim. Então peguei o primeiro episódio para assistir. Achei ok. É aquela história, né, da distopia em que os países do eixo venceram a Segunda Guerra Mundial. Então, Alemanha, Japão, Itália. Então, é uma realidade invertida com relação à nossa. O que aconteceria se os alemães tivessem vencido a guerra? É mais ou menos isso que você vai assistir nessa série e que é desenvolvida no livro também. O livro aparentemente é bem diferente da série. Eu não vou dar continuidade, realmente, ali. Não me empolgou, gente. Eu achei ok e não me empolgou a ponto de eu querer assistir 4 temporadas de uma série, de um livro de 200 páginas que eu acabei de ler, né? Então, realmente a gente tem outras prioridades, como, por exemplo, assistir a Conair. É um filme do Nicolas Cage aí, dos anos 90, acho que eu nunca tinha visto. Eu nem lembro direito como foi que a gente chegou a Conair este mês. Eu acho que foi por causa da música que a gente ouviu em algum lugar aí, mozão falou, essa música é do Conair. E eu me dei conta de que eu não tinha visto esse filme ainda. Enfim, assisti. Aí, em Conair, o que você tem é mais um filme do Nicolas Cage, gente. Aí, né, você interprete aí da melhor forma possível. O Nicolas Cage, pra mim, é aquele cara que ou ele é 8 ou ele é 80. Ele tem filmes muito bons, ele tem filmes que eu adoro, como, por exemplo, Arizona Nunca Mais. E ele tem também filmes absurdos, como Despedida em Las Vegas, né? Que é aquele filme que ele bebe até morrer. Mas ele tem uns filmes tão toscos aí no meio desse caminho aí também que... Enfim, acho ele uma figura. E você tem esses filmes aí dos anos 90, que é quando ele fez bastante sucesso mesmo, né? Que eu não sei se a gente já sabia se eram filmes ruins mesmo naquela época, mas hoje em dia a gente olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, bom, enfim, Conair. Você tem a história desse cara, que é um oficial do exército, condecorado, aquela coisa toda. Ele tem um passado de problemas aí, né, enfim, de não saber se controlar, digamos assim. Mas tá tudo bem, ele terminou uma missão, tá voltando pra casa, tá tudo bonitinho. A esposa dele é garçonete numa, né, um boteco, né? Ela tá grávida, tá tudo bonitinho ali no começo daquele filme. E aí, o que que você vai ter? Você vai ter um pessoal mexendo com a esposa dele. E ele não vai deixar barato. Na verdade, assim, ele estava até tentando ir para casa, né, tranquilamente, sem gerar nenhum tipo de problema. E sem responder a problema também, mas os caras vão insistir e aí ele não tem o que fazer, né? Só que o que acontece? Nisso dele responder as gracinhas que tinham feito para a esposa e as provocações que fizeram para ele vai matar um dos caras. E aí aquilo, né? Ele é uma arma letal, né? Quando descontrolado. Você não compra absolutamente nada disso. Parece um cara que brigou ali no boteco e de repente está sendo mandado para uma prisão de segurança máxima. Eu falo, ok, vamos acompanhar isso daí. E aí, num dado momento, ele termina ali de cumprir sua pena, mas ainda falta um tempinho para ele terminar de cumprir, né? Deve faltar, sei lá, um mês, uma coisa assim. Então, né, todo mundo vai ser transferido para uma outra prisão de segurança máxima, ele precisa ir também. Só que neste avião de presidiários aí de segurança máxima, né, o que que vai acontecer? Eles vão, né, dar um jeito de sequestrar este voo. E tem o John Malkovich ali no meio também, que é outra figura que ou é 8 ou é 80, né? Ou ele é muito bom, ou ele faz esses filmes que você fala, cara, why? Mas também, se não fosse ele, seria o Samuel L. Jackson, né? Nesses papéis aí. Bom, tá. E é isso, o filme vai se desenvolver a partir daí, porque ele é um cara que ele só tá ali porque ele respondeu a provocação que a esposa, né, recebeu dentro de um bar, gente. Ele não é um grande criminoso, ele não tem um pedófilo lá, o Steve Buscemi, né, o Mr. Pink é um pedófilo, você tem umas coisas assim, e você tem esse cara lá que só brigou no bar pra proteger a esposa. Tá tudo super equilibrado ali dentro, né? Mas assim, ele vai ser o grande herói, obviamente, vai salvar o dia. É isso, só que é um filme dos anos 90, divertidão, num ritmo interessante. Então, assim, todo o preâmbulo deste filme, que acontece em, sei lá, 5 minutos, fosse um filme de hoje em dia, levaria 2 horas e meia, sabe? Eu não sei o que aconteceu com o poder de síntese, né, dos roteiristas. Você não consegue mais sentar para assistir um filme que dure quase 3 horas, né? No mínimo, né? Impressionante. Bom, enfim. Conair foi o único filme inteiro que nós assistimos este mês. O Homem no Castelo Alto, não adianta, eu não vou querer assistir essa série, gente. Não me cativou. Vamos colocar assim. Não é nem o não funcionou pra mim, é não me cativou. E Band of Brothers sempre maravilhoso. Vejam lá o vídeo, tá certo? E é isso, pessoal.
Este foi um incrível mês de setembro de 2024 por aqui. De tudo isso que eu li, recomendo para vocês, gente, sério, Lobo Solitário, Lobo Solitário. Comecem a ler este mangá o quanto antes, é maravilhoso demais. Você não pode passar sua vida sem ler Lobo Solitário, sério mesmo. Você já tá neste vídeo de quadrinhos e mangás, você já gosta de quadrinhos e mangás. Por que não começar a ler Lobo Solitário agora? Não sei. Mas é isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Antes, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. E na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.